Amém. Convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo de número 16, livro de Gênesis, capítulo de número 16, para nós continuarmos aprendendo com os patriarcas da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 16, verso de número 1. A minha versão é a versão viva, que diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não tinha filhos. Sarai tinha uma criada egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: já que o Senhor não me deu filhos, tenha relações com a minha criada. Se ela tiver, serão meus. Abraão concordou com a proposta de Sarai. Amém? Podemos tomar os vossos assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Esse texto ele foi pregado como base também na semana passada, e o presbítero trouxe sobre a questão do tempo, de nós esperarmos o tempo certo de Deus em nossas vidas, pois o ser humano, uma coisa que ele não sabe fazer é esperar. E o inimigo sabe desse defeito que nós temos de não sabermos esperar. Mas o inimigo ele tem uma paciência tremenda e ele sabe que nós não sabemos esperar, então ele joga muitos pratos em nosso caminho. E quando nós falamos de Sarai, falamos de Abraão, a primeira palavra que vem ao nosso coração é precipitação. Pois quando nós vamos entender o que significa precipitação, essa palavra vem de precipício, ou seja, a pessoa que se precipita, ela vai cair em um buraco, por essa palavra significa precipício. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é sobre não sermos omissos. Não sermos omissos em qualquer assunto que nós sabemos, pois nós sabemos que a omissão é um pecado que muitas das vezes não é abordado no meio da igreja. Muitas das vezes o pecado da omissão, ele não é falado, ele não é dirigido a certas pessoas, pois só fala do pecado de comissão, ou seja, aquele pecado que é feito, aquele pecado que já é consumado. E muitas das vezes nós esquecemos desse pecado de omissão, pois a omissão significa a falta de ação de um cumprimento do seu dever. Ou seja, é aquilo que Tiago fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, é um pecado que nós não se atentamos, é um pecado que muitas das vezes nós olhamos em certas situações, em certos assuntos, e nós não damos o nosso parecer, e nós sabemos como decorrer naquele assunto, sabemos resolver aquela situação, e nós ficamos calados, nós ficamos quietos. Um assunto a qual o ímpio chega e fala numa roda de familiar, ou no seu emprego, ou em qualquer lugar, muitas das vezes atacando a igreja, atacando o pastor, falando mal da doutrina, e muitas das vezes nós ficamos calados, nós ficamos quietos, ou seja, nós estamos sendo omissos àquilo, porque nós sabemos como rebater, nós sabemos como falar daquele assunto, mas nós se retraímos, nós ficamos quietos. E quando eu estava meditando nessa palavra de omissão, Deus trouxe ao meu pensar, ao meu coração, uma certa ocasião que aconteceu na minha vida. Eu trabalhava num lugar onde só tinha pessoas evangélicas, 90% era evangélico. Então o patrão, ele disponibilizava de você ouvir louvores no decorrer do seu trabalho. E como tinha aqueles crentes que é um pé no mundo e outro na igreja, eles começaram a colocar aqueles louvores de pagode, de samba, de forró, e assim sucessivamente. Mas o encarregado, ele não era crente, ele não era cristão. E um dia ele chegou lá onde nós estávamos trabalhando, e ele falou assim: vocês crentes são ecléticos, né? Eu olhei para ele e falei: mas por que nós somos ecléticos? Ele falou assim: vocês escutam louvor de forró,
louvor de pagode, louvor disso, louvor daquilo. Eu falei assim, não. É esses que ouvem esses hinos, é pessoas que têm saudade do mundo. Ou seja, é pessoas que estão lembrando do seu passado. O crente, ele não é assim. O crente, ele escuta hino assim. Aí eu fui e olhei para as pessoas que estavam ali, ele aqui é ímpio. Ele tem que saber como que é o proceder de um crente. Ou seja, ele fez uma pergunta e todos ficaram quietos. Eu estava naquele ambiente e tive que rebater aquilo ali. E Deus trouxe isso no meu coração. Muitas das vezes nós temos ficado quietos também, pois nós não queremos rebater aquilo que as pessoas falem para nós. Por quê? Com medo de nós sermos muitas das vezes rejeitados pela sociedade. E isso é um pecado de omissão. E o texto para o qual nós pegamos por base, nós podemos ver nitidamente a omissão de Abraão. Abraão, ele sabia da promessa que Deus tinha feito para ele. Deus falou para Abraão, eu vou te dar um filho. Mas não falou o tempo certo, mas falou, eu vou te dar um filho. E Abraão, certeza, chegou em casa feliz, alegre, sentou com a sua esposa no sofá e disse, Sara, nós vamos ter um filho. Deus vai nos dar um filho. E aquela mulher ficou alegre, aquela mulher ficou contente. Mas o tempo foi se passando, o tempo foi se prolongando. Deve que Sara olhou para Abraão e disse, e aí, cadê o meu filho? Cadê o filho que eu iria gerar? Então, certa vez, Sara chegou nele falando, eu tenho uma empregada, eu tenho uma escrava por nome Agar, se deita com ela. Qual era o dever de Abraão naquela hora? É falar, não, Sara, Deus fez uma promessa para nós. Deus falou que iria nos dar um filho. Eu não vou me submeter a isso que você está me dizendo. Mas o que ele fez? Abraão foi o segundo Adão. Ficou quieto diante da sua mulher. Ele se calou numa posição que ele deveria rebater ela. Adão ficou quieto. Adão sabia que Deus tinha falado para ele. Adão sabia do mandamento que Deus tinha dito para ele. Se você fizer isso, você vai cair. E Abraão também sabia do que Deus tinha ordenado para ele. Eu vou fazer isso, mas é no meu tempo, não no seu tempo. Aleluia, Jesus, aleluia. Então Abraão, ele pegou aquilo, e como o Tiago fala, que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, Abraão achou aquela ideia boa, uma ideia agradável aos seus olhos, foi e fez o ato consumado. Mas também o que me chama a atenção aqui em Sara, o que faz muitas pessoas cair, muitas pessoas se precipitar, como foi dito, é que Sara falou que o Senhor a impediu de dar filhos. A palavra aqui impediu significa trancar, fechar, ou seja, ela está dizendo que Deus fechou a sua barra, e Ele que estava com a chave. Pois aquele que fecha, aquele que está com a chave. Ou seja, Sara não foi orar para Deus para pedir uma resposta, para pedir um discernimento. Nem ela e nem Abraão, pois o anjo foi falar com Agar. O maior erro de Sara é não ter orado a Deus, não ter falado com Deus. Porque se Sara soubesse naquela época que a oração é a chave da vitória, ela teria dobrado o seu joelho e começaria a orar. O nosso maior erro também é não orar a Deus pedindo discernimento. E o pecado da omissão, ele também interfere dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Pois a omissão é você saber fazer e não fazer, porque Paulo ele diz, maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, se o marido não está amando a sua esposa, ele está sendo o quê? Omisso. Esposas, sejam a palavra de submissa aos seus maridos. Aleluia, filhos, honrem aos seus pais. Empregados, honrem aos seus patrões.
Patrões, honrem aos seus empregados. Ou seja, isso é o que Paulo está dizendo como uma obrigação. Se nós sabemos que nós temos que proceder nesse caminho e não procedemos, nós estamos sendo omissos à palavra de Deus. E o pecado da omissão também é quando nós sabemos pregar a palavra de Deus e nós não pregamos. É que quando nós sabemos o caminho a perseguir, a percorrer, e nós não percorremos o caminho. Pois o próprio Cristo, ele fala lá em Lucas capítulo 6, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? E Jesus, ele vai comparar aquela pessoa que só ouve e não pratica com um homem que constrói a sua casa numa areia. Ou seja, o homem que é omisso, ele está construindo a sua casa, a sua família em cima de uma areia movediça, que pouco a pouco ela vai se afundando, pouco a pouco ela vai se deteriorando. Esse é o pecado da omissão. É nós sabermos fazer o correto e não fazer. Outro exemplo claro, tem vários textos na Bíblia onde Jesus fala para aquele jovem rico também, se ele conhecia as Escrituras. Ele disse, sim, eu conheço desde a minha juventude, é isso, é isso, é isso. Aí Jesus olha para ele, falta uma coisa, vende as suas coisas e dê para os pobres. Ele diz não. Ou seja, ele foi omisso à palavra de Deus. Ele só conhecia metade da palavra, metade ele descartou. Isso é omissão da palavra de Deus. Outro exemplo de omissão dentro de um lar é o exemplo de Eli, o sacerdote. Nós conhecemos essa história de Core salteado. O sacerdote Eli, que tinha os seus dois filhos, Ofni e Finéias, a qual eles faziam coisas que eram más aos olhos de Deus. Homens depravados, homens que não temiam ao Senhor. E Deus disse através de outro homem que iria matar Ofni e Finéias. Mas Eli, com sua omissão, não corrigiu seus filhos. E Deus usa Samuel para falar com Eli. Às vezes eu me pego a pensar a situação de Eli. Aquele homem que outra hora tinha contato com Deus, aquele homem que outra hora Deus falava com ele, mas pelo pecado de omissão, que ele foi empurrando, foi pegando com suas mãos, a presença do Senhor foi se afastando dele, por causa que ele não repreendia os seus filhos. E pessoas chegavam e diziam, os seus filhos estão fazendo isso, os seus filhos estão aprontando isso, e ele estava olhando para aquilo e não estava fazendo absolutamente nada. Então Deus levanta um jovem, que segundo alguns comentaristas, Samuel tinha 12 anos quando Deus fala com ele, quando Deus fala de uma forma audível para Samuel. Samuel, ele era o garçom de Eli, pois quando ele escuta aquela voz chamando ele corre rapidamente e pergunta se o seu senhor estava chamando, ou seja, estava precisando de alguma coisa. Então Samuel estava a todo tempo preparado para servir Eli. Mas o que Eli não tinha, que Samuel já tinha, era a presença de Deus. Então Deus chama Samuel antes que a lâmpada se apagasse, ou seja, pela manhã Deus chama Samuel e fala para Samuel aquilo que ele iria fazer com a casa de Eli. E Eli vira para Samuel e diz, o Senhor é Deus, Ele sabe o que faz. Ou seja, Eli não estava preocupado em se arrepender, Eli não estava preocupado em mais corrigir os seus filhos. É como a minha avó falava para nós, que uma criança, ela é pequenininha, ela é como uma muda de planta. Você coloca ela aqui, daqui a pouco você muda ela, daqui a pouco você coloca ela para lá, mas quando ela se torna uma árvore grande, você não tem mais como mudar ela.
Você não tem mais como movimentá-la, porque o caráter, a personalidade dela já foi formada. E isso aconteceu com os filhos de Eli. De tanto ele não corrigir os seus filhos, de tanto ele passar a mão na cabeça dos seus filhos se tornaram depravados, e Deus disse: eu vou matar eles. E através de Samuel, eu creio que aquela foi a última sentença que Deus estava dizendo para ele: se você não corrigir, se você não mudar, se você não fazer isso, eu vou acabar com eles. Mas ele aceitou a sentença de Deus, e Deus decretou a sentença por um pecado de omissão. A omissão é um pecado terrível. A omissão nos torna uma pessoa nula. A omissão muitas das vezes nos torna pessoas mornas. Nós ficamos em cima do muro. Nós olhamos certas coisas, certas ocasiões, certos pecados de outras pessoas, e nós muitas das vezes compactuamos com aquele pecado, porque ele é meu amigo, ele é meu conhecido, ele é o meu chegado. Mas a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 32, não peca só quem faz, mas também quem consente. Consentir aí significa aplaudir. Glória a Deus. Ou seja, quando você está consentindo com o pecado, você está aplaudindo aquela pessoa e dizendo: faça mais, continua. Verdade, Deus. Além de você estar incentivando aquela pessoa, você está sendo omisso, porque você tem direito de corrigi-la e você não está corrigindo. Louvado seja o teu nome. Esse é o pecado da omissão. Aleluia, Deus. A omissão é isso, fazer o bem e não fazer. É o que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Nós sabemos fazer o bem, mas muitas das vezes nós não queremos fazer o bem. Hoje a maior desculpa que o ser humano tem é sobre o tempo. Eu não tenho mais tempo. Eu não consigo porque eu não tenho tempo. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Eu não consigo, eu não quero porque eu não consigo mais tempo. Mas marca um dia com ele e diz: eu tenho um cheque aqui de R$1.000. Eu não vou te falar a hora, nem o horário, nem o local. Eu vou assinar o cheque. Eu vou te ligar. Quando eu te ligar, você tem que estar naquele lugar. Eu duvido que ele não teve tempo. Eu duvido que ele não vai arrumar um tempo e vai naquele lugar que você vai estar lá com o cheque de R$1.000 na mão. Ou seja, não é o tempo, é prioridade. E se nós temos a oportunidade de estar orando, de estar lendo a palavra, de estar fazendo a obra do Senhor, e nós não fazemos, nós estamos sendo omissos. E isso vai refletir dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós vimos o exemplo de Abraão, nós vimos o exemplo de Adão, vimos o exemplo de Eli, e agora eu quero falar do exemplo de Ananias e Safira. Outra omissão. Como o irmão Cleudi falou das ofertas. Era um casal, era uma família. A igreja estava no seu começo, estava andando, a igreja estava crescendo, e quando a igreja cresce, vai ter problemas. Então, a palavra de Deus fala que Barnabé vendeu a sua herdade e ofertou na igreja. Chegou no culto de domingo e ofertou na igreja e falou que estava doando aquilo para a obra missionária. Talvez Ananias e Safira olhou aquilo, viu os irmãos aplaudindo Barnabé. Oh, esse varão aí é um varão bondoso. É um varão valoroso. E a Bíblia vai nos dizer que eles vendem a sua herdade. Glória a Deus.
Mas eles não estavam interessados em ajudar a igreja. Eles não estavam interessados em ajudar a obra missionária. Eles estavam mais interessados em ser admirados, em ser ovacionados, porque ele viu Barnabé dar aquela oferta, doar aquela herdade. E a Bíblia vai nos dizer que eles premeditaram. Ou seja, eles combinaram entre si na sua casa e disse: você faz assim, você faz assado, chegando lá você chega primeiro, depois eu chego depois. Quantos lares não estão acontecendo isso? Quantas famílias não estão sendo destruídas por conta disso? Porque estão concordando com o pecado um do outro. O marido já não repreende a mulher já não repreende o marido por conta do pecado. Estão premeditando aquilo que é errado, estão combinando entre si aquilo que é errado, estão levando para frente. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles reteve aquilo ali. Eles reteve uma metade da herdade. Às vezes, você pensa nessa história, você pensa em lógico o que eles fizeram. Era muito fácil eles chegarem, mas se alguém deu metade, vamos dar metade. Mas eles quis dizer que deram algo e não deram. A palavra de reter é a mesma palavra que aparece quando aquela ação de Acã, quando ele pega aquela capa babilônica. É a mesma ação, ou seja, pegou aquilo que não era deles. Porque ele diz: isso aqui é do Senhor. Mas chegou na hora, pegaram metade. Além de omitir, eles roubaram. Mas naquela igreja tinha Pedro, cheio do Espírito Santo, que Deus revela para ele. Quando nós vemos lá em João 16, 8, diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós vemos ali a convencer. Aí é o Espírito Santo que convence, mas a palavra de convencer também significa desmascarar. Ou seja, Deus também desmascara pessoas. Onde as pessoas dizem: Deus não envergonha ninguém. Deus não envergonha ninguém. É melhor você ser envergonhado aqui. Por que Deus desmascarou Ananias e Safira então? Aleluia a Deus. Porque Deus disse para Pedro o que eles fizeram. Forte Deus, aleluia. Pois Pedro disse: você mentiu para Deus, você mentiu para o Espírito Santo. Aleluia a Deus. O pecado da omissão. Aquilo que nós escondemos dentro de nós. Aquilo que nós guardamos de melhor e não distribuímos para outras pessoas. Aquilo que nós sabemos fazer e não fazemos. Isso vai refletir dentro das nossas vidas e dentro da nossa casa. Tanto na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Pois o maior engano, irmãos, do inimigo, hoje em dia, é o que ele fez com Eva. Ele contou uma mentira para Eva e Eva acreditou, ou seja, você não vai morrer não. Você vai continuar firme aí, ó. Você vai continuar indo para a igreja, pois o inimigo não quer tirar pessoas da igreja hoje. Tem pessoas que falam: o inimigo quer tirar. Muitas das vezes ele deixa a pessoa ali dentro, para ela contaminar outras, para ela disseminar aquilo dentro da vida de outras pessoas. E o maior engano do inimigo hoje em dia é fazer que as pessoas pensem que ele não existe. Hoje a maior artimanha do inimigo é essa: tudo para as pessoas não é o inimigo mais.
você fala algo para uma pessoa, nada a ver. Se você fala algo para outra pessoa, isso não tem nada a ver. E esse nada a ver está abrindo brechas dentro da vida de pessoas, dentro de lares, dentro de famílias. Essa é a artimanha do inimigo. Falar para as pessoas que não tem nada a ver você fazer o bem, que não tem nada a ver você reter um dízimo, você reter uma oferta, não tem nada a ver você não amar o seu irmão, não tem nada a ver você não pregar a palavra, não tem nada a ver você ficar um dia sem orar, não tem nada a ver você ficar um dia sem ler a palavra, não tem nada a ver se você não jejuar, não tem nada a ver. Glória a Jesus, aleluia, Deus. E nisso a pessoa vai omitindo e vai se acostumando com aquela vida dela. Maravilhoso Deus, aleluia, Jesus. E ela já acaba não orando dentro de casa, não lendo a Bíblia dentro de casa, não jejuando mais. Pois eu lembro que antigamente, nos lares, antigamente tinha culto nos lares. Antigamente, quando um desviado chegava na igreja, ele caía endemoniado. Ele passava na frente da igreja e ele caía endemoniado. Santo Deus. É porque o inimigo colocou na cabeça dos crentes, não tem nada a ver orar. Não tem nada a ver fazer isso. E a pessoa ele vai omitindo aquilo ali. E a vida espiritual dele, e a vida espiritual dela vai de mal a pior. Isso aconteceu na vida de Adão, na vida de Abraão, na vida de Eli. E temos várias outras histórias na Bíblia que vão afirmar sobre o pecado de omissão, mas é um pecado que nós não falamos, é um pecado que nós não pregamos, é um pecado que não é dito muitas das vezes. Sobre aquilo que você sabe fazer, nós lemos Tiago 4,17 e não vemos a profundidade desse versículo, não vemos a seriedade desse versículo. Pois muitos dizem que nós estamos na era da graça, mas se você estudar a graça é mais pesada do que na lei. Porque na lei, para você adulterar, você tinha que deitar com uma mulher. Na graça, se você olhou, cobiçou, já adulterou. Na lei, para você ser homicida, você tinha que matar. Na graça, se você não amar seu irmão, você é homicida. Então a graça ela é mais pesada. Mas a graça, ela vai acumulando. Mas um dia vai chegar a conta. Glória a Jesus. É como você deixar o seu carro num pátio. Deixa ele por muitos dias lá e vai buscar ele para ver se a conta não vai ser alta. Assim vai ser a conta. Um dia ela vai chegar. E tudo aquilo que nós deixamos de fazer de bem, tudo aquilo que nós deixamos de praticar de bem, Santo de Deus, aleluia. Deus ele vai cobrar de nós. Glória, 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 glória. Deus ele vai cobrar tudo aquilo que nós deixamos de falar para uma pessoa, tudo aquilo que nós deixamos de repreender uma pessoa, tanto o nosso filho, quanto os nossos familiares, como aqueles que nós trabalhamos. Que hoje nós venhamos pegar essa palavra e não cometer mais omissões. Quando tiver um assunto, nós possamos falar, que nós possamos defender com sabedoria, com brandura. Se tiver algo dentro do nosso lar que nós sabemos resolver, se nós tivermos tempo de orar, vamos orar. Se nós tivermos tempo de ler a palavra, vamos ler a palavra. Hoje nós temos muitas facilidades para nós pregarmos. Hoje tem Bíblia falada para quem não sabe ler.
É só você colocar a Bíblia falada e ficar escutando. Hoje tem Bíblia no celular. Hoje tem tantas coisas de facilidade. É isso que muitas das vezes me preocupa. Porque eu não vou ter desculpa perante Deus. Eu não vou chegar em Deus e vou dizer eu não tinha nenhum acesso a nada. Deus. Ele vai me mostrar tantas coisas que eu tinha acesso e eu não aproveitei. Pois eu omiti. Esse é o pecado da omissão. É um pecado grave que tem levado muitos para o inferno e tem acabado com muitas famílias. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre não sermos nulos, não sermos mornos, não ficarmos em cima do muro. Que nós devemos fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, tudo aquilo que Ele entregou com confiança em nossas mãos, que nós não venhamos ser como aquele homem que enterrou o seu talento, ou seja, ele omitiu aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Amém? Que você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus.